Inakaba parece estar se esforçando para fazer os pecados parecerem totalmente intocáveis, com a revelação de que Ban foi fortemente nerfado quando humilhou Ironside, o que torna a eventual derrota dos pecados ainda mais misteriosa. Mas isso, ao mesmo tempo, acaba transformando aqueles que até então são a única e maior força opositora aos 4 perigos numa ameaça mínima diante dos pecados. Mas será que isso se estende a todos os 4? Pois o misterioso Cavaleiro Verde deixou uma boa impressão, se tornando, pelo menos na minha opinião, uma grande promessa. Além também de existir alguns pontos bem interessantes que podem indicar a sua verdadeira identidade, como uma das pessoas mais próximas do Rei do Caos. Bom, já não é de hoje que eu venho comentando que Ironside e Pelgard não são os nomes reais desses personagens. Esses nomes seriam alcunhas, uma denominação do que cada um representa. E ambos são nomes que estão presentes nas lendas arturianas, assim como Beltrap. Beltrap, seria uma versão mais ocidental do seu nome, que no japonês a tradução literal seria Bertolep. E a escolha desse nome acaba contrariando um pensamento comum de que o Cavaleiro Verde teria o nome de Bertilak, que é o Cavaleiro Verde mais famoso dos contos. No entanto, os nomes dos 4 perigos, ou de pelo menos dos 3, que foram revelados até então, são de uma versão que talvez muitos não possam conhecer, onde nessa versão dos contos teríamos como Cavaleiro Negro Percat, Cavaleiro Vermelho 2 nomes aparecem, Ironside Perimones, Cavaleiro Verde Bertolep e o Cavaleiro Azul Persante. Ou seja, possivelmente o último dos 4 perigos seja o Cavaleiro Azul Persante, ou alguma forma ocidentalizada desse nome. No entanto, o Cavaleiro Verde, apesar de ter o seu nome relacionado a este conto, eu acredito fortemente que ele será uma mescla, uma versão combinada dos 2 Cavaleiros Verdes. Isso porque eu acredito que ele terá uma forte conexão com Gawain, assim como o Bertilak tem dentro dos seus contos. Mas por qual motivo eu digo isso? Porque eu simplesmente acredito que Beltrap ou Bertolep seja o pai adotivo da Gawain, e claro, consequentemente, o irmão adotivo do Rei Arthur, o Kay. E eu vou dizer, claro, outros pontos que me levam a acreditar nessa possibilidade. Bom, Gawain demonstrou ter bastante medo, pavor tanto do Rei Arthur quanto do seu próprio pai, entre aspas. O que indica, que ele provavelmente é uma pessoa que a trata bem mal, sendo também poderoso o suficiente para impor respeito e medo. Justamente a impressão que ele passou neste capítulo pelo seu comportamento mais ácido, ameaçador. E seu comportamento com Ironside revela que ele não tem muito respeito pelo próprio companheiro, passando até mesmo a sensação de que ele se considera, ou de fato seja, alguém muito mais importante. E quando ele chama Ironside de novato, isso pode sugerir que Beltrap tenha se tornado um cavaleiro ou um dos 4 perigos muito antes do Ironside ser um. Mas ao mesmo tempo, isso é um pouco estranho, visto que Ironside ingressou em Camelot logo após a Guerra Santa. Ele até mesmo foi retratado junto com Arthur, Merlin, Nanashi, Orlond, Barges, Pelgard e a mãe da Anne, na memória do pai de Anne em Camelot 18 anos atrás. Portanto, eu só consigo imaginar em uma única pessoa que conheceria ou estaria mais tempo ao lado do Arthur, a não ser o seu próprio irmão adotivo, o Kay. Então, com todos esses pontos, eu faço aqui minha aposta de que Beltrap, ou simplesmente o Cavaleiro Verde, é na verdade Kay, o irmão adotivo de Arthur e pai adotivo de Gawain. Agora, outro lugar mencionado neste capítulo que também vem direto das lendas é a prisão de Alnafan, ou pelo menos eu acho que é assim que se pronuncia, que na mitologia galesa é chamado de Outro Mundo.
um lugar semelhante ao Hades ou Inferno, habitado por fadas, demônios, donzelas e guerreiros, sendo descrito de várias maneiras, como uma ilha, um vale ou submundo. Mas dentro da história, Anne descreve este lugar como uma prisão para aqueles que duvidam ou rejeitam o reino eterno. No entanto, ela ainda não sabe onde está localizada e como é possível sair dessa prisão. E bom, por mais que ela tenha perguntado e já sabendo que certamente não iria obter a resposta e com isso iria ativar seu poder mágico, eu acredito que ela estava sim à procura deste lugar. E o motivo pode ser justamente para libertar os prisioneiros, mas provavelmente também alguém em especial. Pode ser alguém do seu próprio grupo, alguém do grupo do Tristan, como o Xion, do qual a gente já comentou sobre a importância que ele poderia ter para ser a ponte, a conexão com Percival, ou até mesmo dos outros cavaleiros da profecia. Mas muitos de vocês mencionaram a Merlin, que ela poderia estar presa neste local, já que desde o começo da história ela nunca apareceu. Mas será que o Arthur conseguiria prender a Merlin? Será que a Merlin, sendo uma pessoa tão astuta e inteligente, seria tão facilmente assim aprisionada? Bom, algumas semanas atrás eu recebi uma teoria muito interessante que pode indicar o paradeiro da Merlin, com uma dica inclusive dada pelo próprio Nakaba. E para mostrar a vocês, eu vou colocar aqui as imagens direto do mangá. Duas cenas que revelam um personagem peculiar. Reparem nessa figura usando um manto que cobre quase todo o seu corpo. Ela aparece tanto no capítulo 58, nesse quadro onde aparece também a Gawain pela primeira vez, e também nessa cena do capítulo 129, onde temos o povo de Liones em desespero com a guerra e esse personagem aparentemente calmo comparado aos demais. Mas e aí, o que teria a ver este personagem todo coberto por um manto com a Merlin? Só porque a Merlin apareceu assim pela primeira vez lá em Nanatsu no Taizai? E além disso, claramente nessas imagens dá pra ver que já é uma senhora de idade, bem velhinha. Mas acontece que o Nakaba, quando ele esteve lá na Espanha para um evento, ele acabou fazendo esse desenho da Merlin, que curiosamente tem ao seu lado essa figura, muito parecida, ou se não idêntica à figura que a gente vê nessas duas cenas. E vale lembrar que, como a gente já teorizou antes, a Merlin deu indícios de estar ajudando Meliodas indiretamente, entregando a ele vários orbes mágicos e também as novas roupas que foram criadas magicamente. Portanto, tudo indica que Merlin todo esse tempo, além de estar ali ajudando, de alguma forma, sempre esteve por perto, mesmo que disfarçada para que ninguém a reconhecesse. Inclusive, na cena que os pecados aparecem todos juntos pela primeira vez, lá no capítulo 130, existe uma silhueta bem tímida que nos lembra vagamente a Merlin, sugerindo que neste momento ela já estaria novamente ao lado dos pecados capitais. Mas e aí? O que vocês acharam dessas teorias? Será que Beltrap é realmente o irmão adotivo de Arthur? E a Merlin seria essa figura misteriosa? Comentem, porque eu quero saber muita opinião de vocês. Eu espero, claro, ver todos vocês novamente aqui no nosso próximo vídeo. Muito obrigado, falou, fui, é nóis!